Parem um segundo para pensar. Estamos completamente rodeados por sinais. O som da voz, as imagens no ecrã, os dados a viajar pela internet, tudo, mas tudo, são sinais. E para que a tecnologia moderna funcione, os engenheiros precisam de falar a língua deles. Vamos então perceber como é que o fazem? Pois bem, para um computador perceber o que é som ou uma imagem, primeiro é preciso uma espécie de tradução. É preciso pegar numa onda suave e contínua do mundo real e transformá-la em blocos digitais, que é o que vemos aqui. Mas como é que se descreve matematicamente uma forma, seja ela qual for? A grande ideia é esta. E se qualquer sinal, por mais complicado que pareça, puder ser construído a partir de umas poucas peças de Lego fundamentais? É exatamente essa a ideia que vamos explorar hoje, encontrar a simplicidade que está escondida na complexidade. Ok, mas antes de começarmos a brincar com as nossas peças de Lego, precisamos de perceber a linguagem delas e é aqui que a matemática entra em jogo, claro, para transformar o mundo real em algo que podemos analisar e, mais importante, construir. A grande vantagem disto tudo é que, com a matemática, transformamos o caos em ordem. Em vez de termos um sinal confuso do mundo real, passamos a ter uma equação relativamente simples. E o mais incrível é que estes mesmos modelos básicos funcionam para praticamente tudo, desde circuitos elétricos a sistemas de comunicação. Então vamos lá conhecer as nossas 3 peças de Lego fundamentais. Com estas 3 funções, vamos ver que é possível construir um universo inteiro de outros sinais. Primeiro, o degrau unitário. Pensem nisto como o ato mais básico de todos, ligar alguma coisa. Antes do tempo zero, está tudo desligado. O valor é zero. No exato instante zero, liga-se para o valor 1 e fica ligado para sempre. Simples, certo? Mas é incrivelmente poderoso. E é importante ter em mente que estas funções, como o degrau, podem existir em 2 mundos. No mundo contínuo é uma linha suave, como a da esquerda, que existe em todos os instantes do tempo. Já no mundo discreto, o mundo digital, é uma série de amostras, como os pontos que vemos à direita. O nosso segundo bloco é um impulso unitário. Este é um bocado mais abstrato, é verdade. Imaginem um toque de martelo que dura um instante zero, mas que tem uma força imensa. É uma forma de representar matematicamente eventos que são perfeitamente instantâneos, algo que acontece num piscar de olhos. E por fim temos a rampa unitária. Se o degrau é ligar, a rampa é acelerar constantemente. Começa em zero e sobe, 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 numa linha reta e perfeita. Representa qualquer tipo de crescimento que seja linear e estável. Certo, já temos os nossos blocos. Agora vem a parte divertida. Vamos ver como é que os podemos combinar para construir algo realmente útil. O desafio é este. As nossas funções, como o degrau e a rampa, são infinitas. Elas ligam-se e continuam para todo o sempre. Então, como é que usamos algo infinito para criar um pulso que tem um início e um fim bem definidos? A solução é genial na sua simplicidade. Primeiro, usamos um degrau para ligar o sinal no instante 2. Depois, usamos um segundo degrau, mas negativo, para o desligar no instante 5. O que acontece é que, a partir do instante 5, os 2 degraus anulam-se um ao outro. O resultado? Um pulso perfeitamente esculpido no tempo. Agora que já sabemos como construir sinais, vamos olhar para uma propriedade fundamental deles, algo que nos ajuda a entendê-los muito mais depressa. A simetria. Os engenheiros chamam-lhe paridade e é quase como um superpoder para a análise de sinais. Um sinal par é bastante intuitivo. Se o dobrarmos ao longo do eixo vertical, os 2 lados sobrepõem-se na perfeição, ou seja, o valor do sinal no tempo t é exatamente o mesmo que no tempo menos t. Este sinal triangular é o exemplo perfeito disto. Ignorem os rótulos em inglês por um momento e foquem-se apenas na forma. O lado esquerdo é uma imagem espelhada e exata do lado direito. É a definição visual do que é simetria par. Os sinais ímpares, por outro lado, têm um tipo diferente de simetria, uma simetria rotacional. Imaginem que pegamos na metade direita, a refletimos no eixo vertical e em seguida a viramos de cabeça para baixo. O resultado é exatamente a metade esquerda. Olhem bem para este exemplo. O valor num ponto, como em -1, é exatamente o oposto do valor em 1. Se rodarmos a imagem inteira 180 graus em torno do centro, ela fica exatamente igual. É isto que chamamos de simetria ímpar. E agora chegamos ao clímax da nossa análise. E se estas 2 simetrias, a par e a ímpar,
fossem, na verdade, os componentes secretos de todos os sinais que existem. Exatamente. Não interessa o quão aleatório ou caótico um sinal possa parecer. Por baixo da superfície existe uma estrutura simples e simétrica à espera de ser revelada. Esta é, sem dúvida, uma das ideias mais poderosas em todo o processamento de sinais. Qualquer sinal, sem exceções, pode ser visto como uma peça par e uma peça ímpar que foram somadas. E a matemática para fazer isto é surpreendentemente simples. A chave de tudo está na operação x de menos t, que é basicamente o sinal original visto ao espelho. Para encontrar a parte par, somamos o sinal com o seu espelho. Para encontrar a parte ímpar, subtraímos o espelho do sinal original. É como se este truque de espelhos nos permitisse isolar as duas simetrias que vivem dentro de cada sinal. Vamos ver um exemplo concreto. Começamos com este sinal, um decaimento exponencial. Quando aplicamos as nossas fórmulas, ele divide-se nisto, uma componente par, que é perfeitamente espelhada, e uma componente ímpar com aquela simetria rotacional. O mais interessante é que, se somarmos estas duas peças, obtemos de volta exatamente o sinal com que começamos. Então, no final de contas, qual é a recompensa deste trabalho todo? Bem, ao separar um sinal nestas duas partes simétricas, problemas que pareciam impossíveis tornam-se de repente muito mais simples. Coisas como remover ruído de uma gravação de áudio ou garantir que uma chamada de telemóvel é nítida, tudo isso se baseia em analisar estas componentes separadamente. É uma das ferramentas mais poderosas da engenharia. E isto leva-nos à nossa questão final. Da próxima vez que se ouvir uma música ou se vir uma imagem, vale a pena pensar nisto. Por baixo de tudo, existe uma linguagem de blocos simples e de simetrias perfeitas. A questão é: o que mais podemos entender se começarmos a procurá-las?